Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos. Hoje o assunto é menopausa, como que eu estou lidando com tudo isso na minha vida. Mas antes, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela. Eu amo tudo o que envolve cura e libertação. E em cima disso, eu tenho buscado a autocura e tenho estudado bastante, me aprofundado bastante nos fitoterápicos e buscado a minha autocura. E hoje eu quero estar passando para vocês o que eu estou fazendo. Mas eu quero deixar bem claro para você que não saia por aí usando fitoterápicos, usando medicamentos sem ler bulas. Antes de usar um fitoterápico, procure saber bem a toxicidade, procure saber como ele interage com outros medicamentos que você está tomando e se certifique bem de que aquele fitoterápico é realmente o que você está buscando, porque existe muitas plantas parecidas e existe muita enganação nos mercados por aí afora, né? Então a gente tem que ficar muito esperto e se certificar de que realmente você está comprando a planta certa. Sempre também converse com o seu médico, né? Peça a opinião dele, dê sugestões para ele, de repente que você gostaria de estar fazendo um tratamento mais natural. Eu acho que o diálogo, com certeza, é o caminho para solução de muitas coisas na nossa vida. Então, falando isso, eu entendo que na menopausa a gente precisa ter um foco maior sobre mudanças de hábitos, né? A gente não vai conseguir fazer com que os nossos hormônios voltem a trabalhar, que o nosso organismo volte a trabalhar, se a gente continuar com os velhos hábitos, que é ficar intoxicando o nosso organismo e deixar ele infeccionado, inflamado. Então, o que a gente precisa ter em mente, inicialmente, para a gente combater todos ou a maioria dos sintomas na menopausa, é a gente entender que a gente precisa desinflamar o nosso organismo, a gente precisa fazer com que o intestino esteja praticamente 90% a 100% trabalhando como ele precisa trabalhar. A gente precisa ter mudanças de hábito na questão alimentar, comer sempre 3 frutas, comer os grãos, comer bastante verdura, tomar a água ideal, a quantidade para cada um de nós. A gente precisa estar com o hábito de dormir cedo, ter uma qualidade de sono excelente, porque no sono a gente também consegue produzir ali a dopamina, abaixar o cortisol e assim vai indo a importância do sono na nossa vida. E quando a gente dorme bem, a gente acorda mais disposto. Então é fundamental dormir bem, ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, porque quando a gente pratica atividade física, a gente tem uma produção de hormônio mais efetiva, né? Porque o organismo entende que nós estamos vivos, nós estamos na ativa e ele vai ajudar a produzir o que a gente precisa. Então eu separei algumas coisas aqui que eu estou fazendo, mas eu quero deixar bem claro para você que cada organismo não é um bom organismo. A gente não pode estar se comparando ao outro e principalmente quando a gente pega qualquer medicamento, que a gente leia a bula. Quando a gente pega qualquer fitoterápico, que a gente procure saber a toxicidade e com que ele vai reagir, né? Então, eu tô fazendo o seguinte, tá? Eu tenho acrescentado na minha alimentação o inhame, né? Porque o inhame, ele tem os hormônios bioidênticos com os nossos, então eu sempre procuro colocar o inhame na minha alimentação, ou seja, no café da manhã, ou seja, no lanche da tarde, ou seja, no suco. Então, o inhame todos os dias, tá? As sementes que eu tenho usado são as sementes de chia, a semente de abóbora, a semente de girassol e o gergelim, né? O branco e o preto.
Eu tenho feito também para os fogachos o suco, né? Suco de beterraba, melancia, limão, gengibre ou canela. E também acrescento uma colherzinha de chá dessas sementes que eu falei. Quando eu não adiciono na alimentação do almoço, eu adiciono nos sucos à noite. Então, é importante a gente estar se cercando de que a gente está fazendo as coisas certas, né? Para que não haja margem das coisas dar errada. A gente muitas vezes erra na falta, mas também erramos nos excessos. Então, cada organismo, ele tem a sua característica única de se adaptar com algumas coisas ou não. Por exemplo, os chazinhos de dormir, tá? Eu gosto muito do capim-limão, da colônia, eu gosto muito do coentro, eu gosto muito da camomila. A camomila, gente, ela tem glicínia, que é um aminoácido, né, na erva ali, e ela ajuda a gente a ter um sono mais profundo. E quando a gente tem esse sono mais profundo, a gente acorda de melhor humor, a gente acorda mais descansado, mais preparado para as atividades do dia a dia. Então, a camomila é maravilhosa, até para as crianças, né, que são hiperativas, que demoram para pegar no soninho. Então, assim, uma colherzinha de chazinho de camomila, antes de dormir, lá pelas 7 horas, outra lá pelas 6, vai ajudar bastante. Uma outra coisa que eu tenho feito para ajudar nos fogachos, eu tenho tomado o chazinho da damiana, tá? E eu gostaria de falar para vocês a respeito da damiana e da xanana, porque assim, ó, essa daqui até quase já fechou. Mas a xanana, gente, é essa florzinha aqui, ó, bem amarelinha clarinha. Essa aqui é a xanana, que eu tô movimentando. Essa daqui é a damiana. A damiana, ela ajuda muito a combater os fogachos, ela ajuda nas dores articulares e ela também é afrodisíaco. Então, ela vai ajudar no libido, né? Para quem tá com essas questões de libido, a damiana vai ajudar. Só que a gente não pode confundir a damiana com a xanana, tá? Ó, porque o que acontece? A xanana, essa amarelinha mais clarinha, ela não tem toxicidade, tá? Ela não tem toxicidade e ela, acho que dá ainda para ver um pouquinho. Ela não tem toxicidade e ela pode ser usada a longo prazo, ela é para imunidade. Porém, a damiana, ela não pode ser usada a longo prazo. Por quê? Porque a damiana, os seus compostos fitoterápicos, eles ficam armazenados no fígado e nos rins. E quando isso acontece, a gente tem mais dificuldade em colocá-los para fora do organismo. E se ele gerar acúmulo nos fígados e nos rins, a gente vai ter sérios problemas, muito mais do que fogachos ou falta de libido. Então, a damiana não pode passar de 15 e 25 gramas ao dia e ela não pode também ser administrada a longo prazo. Ela deve ser usada durante uma semana, aí faz um intervalo de um mês e volta a usar uma semana e assim vai indo. É interessante sempre a gente estar alternando as ervas. Eu sempre procuro fazer um giro, né? Para o nosso organismo não ficar saturado de uma planta só ou só de um fitoterápico, né? Porque a gente não pode ficar se iludindo que as plantas também não têm os seus efeitos colaterais, porque a gente sempre tem que pensar, né, o que já é dito, né? A dose do veneno e do remédio, né, é a quantidade, né, do que a gente está usando. O que faz a diferença do veneno e do remédio é a dose, né? Essa daqui é a artemisia. A artemisia também é muito bom para os fogachos, né? Para quem está na menopausa, não sei se vamos conseguir mostrar bem aqui, mas olha, a artemisia, ela tem o lado
de fora verdinho, tá? E por dentro da folha, do outro lado da folha, ela tem branquinho. Muita gente confunde a artemisia com a losna, né? A losna, ela tem bem mais folhas, né? Ela tem bem mais folhas aqui, ó. E a losna, gente, ela tem um cheiro muito forte mesmo. A artemisia geralmente quase não tem gosto, né? Só se você conhecer muito, assim, de paladar mesmo dela para poder identificar, mas ela não tem gosto forte, não tem nada. E então, essas duas, né, são os fogachos, são para menopausa, e também a sálvia. A sálvia também, ela inibe bastante os calores os fogachos. Para ansiedade, eu tenho usado o alecrim, a lavanda, e tenho usado a folha de bananeira, né? Porque ela também não tem toxicidade. Então, assim, um chazinho pela manhã é maravilhoso, ajuda a gente a não ficar tão ansiosas. Então, para memória, eu tenho usado também o ginkgo biloba, tenho usado o alecrim, o manjericão sagrado e tenho usado a centelha asiática. Para as dores articulares, né, hoje assim eu não tenho mais, mas quando eu tinha essas dores articulares, eu usava bastante a erva baleeira juntamente com a canela de velho e até mesmo semente de sucupira, né? Compra a sementinha, esmaga, ferve a sementinha antes e depois adiciona a erva baleeira e a canela de velho. Lembrando que as folhas secas são uma colherzinha de chá para cada xícara e as folhas verdes uma colher de sopa para cada xícara de água. Uma das coisas que é muito importante a gente estar suplementando nessa fase de vida é a coenzima Q10, o ômega 3 e o colágeno tipo 2, que vão ajudar ali na reposição do colágeno nas articulações, vão estar desinflamando o nosso organismo e contribuindo ali para um melhor no total de tudo que a gente está buscando, que é uma vida mais saudável. O que é fundamental também a gente estar fazendo é suplementar a vitamina B12, a vitamina D e a vitamina K2, né? A gente, quando chega numa certa idade, a gente já está com bastante deficiência de tudo isso, porque na verdade é muito poucas pessoas que procuram exames no decorrer da vida e vão suplementando. Então a tendência da gente é diminuir, então a gente precisa repor. Converse com o seu médico, peça exames, verifique as taxas se está dentro do ideal, porque o normal não é legal, né? O legal é o ideal. Então a gente pode estar conversando com o médico, tá averiguando essas taxas, estar suplementando, porque como eu falei, a gente precisa fechar um círculo e não deixar margem para a gente ficar debilitado, né? Bom, dito tudo isso, eu quero dizer o seguinte: os sintomas existem, muitas das mulheres não têm esses sintomas, mas muitas têm. O que a gente tem que entender é que a gente não precisa aceitar viver nessa fraqueza, nesse desânimo. Tem sempre uma saída, tem sempre um plano B. A gente não pode aceitar simplesmente, estou envelhecendo e agora tudo acabou, e agora é essa vida de calorão, essa vida de dores articulares, essa vida de esquecimento. Não, a gente não pode entregar os pontos, a gente não pode desistir da gente. A gente tem que levantar a bandeira de autocuidado, ir à luta. Hoje o conhecimento está nas nossas mãos, né? Através das redes sociais. Hoje a tecnologia, a medicina,
tudo melhorou para o nosso bem. Então vamos nos informar, vamos procurar ajuda. De repente, se não pode ser com uma reposição hormonal bioidêntica, que seja com os fitoterápicos, que seja com uma alimentação saudável, que seja numa mudança de hábito, mas que a gente faça alguma coisa pela gente, que a gente não fique aceitando, né? Porque ninguém merece sofrer, ninguém merece esses calorões, ninguém merece dor de cabeça, ninguém merece sentir dor, ninguém merece ter depressão. Isso não é uma coisa que a gente procurou, que a gente busca, é simplesmente queda hormonal e tem solução, né? Cada um dentro da sua realidade, que a gente procure buscar o melhor e sempre se informar. Se tem uma coisa que nos liberta, gente, é o conhecimento. Então, vamos nos dispor a aprender sobre a nossa fisiologia, aprender como tudo funciona, aprender a melhor saída, aprender a nos superar, aprender a cuidar de nós. Nós mulheres cuidamos da família, cuidamos da casa, cuidamos de tanta coisa e de tanta gente. Vamos voltar o nosso olhar para a gente também. Vamos ser carinhosas conosco mesmo, vamos nos abraçar, vamos nos cuidar, vamos nos preservar de coisas ruins. Então, eu desejo que você fique na luz, que você busque o conhecimento e que você tenha muita sabedoria. E isso eu não falo só para as mulheres, eu falo para os homens também, né? Porque tem também a andropausa e muitos homens também sentem muitos sintomas. Então, vamos estar cuidando da gente como um todo. A gente tem que entender que a gente não é só cabeça, a gente não é só junta, a gente não é só coração, a gente não é só pulmão, bexiga, a gente é um todo. E esse todo precisa estar conectado um com o outro para que o nosso organismo funcione. Vamos pesquisar, vamos nos informar e vamos colocar em prática para que a gente se supere, que a gente evolua e que a gente tenha cada vez mais saúde. Se você se identifica comigo, venha comigo, se inscreva no canal, deixe seu like. Nos vemos nos próximos vídeos, eu vou encerrando e fiquem na luz. E namastê!